te apresentar. Bem, então, boa tarde a todos. Nosso projeto o nosso projeto que tem um intuito de traduzir a informação científica para que se torne de grande acesso a toda a população, ele tem início hoje e com a entrevista do professor José Carlos Tavares. O professor José Carlos Tavares, ele é professor titular da Universidade Federal do Amapá, dando aula para o curso de farmácia, tem doutorado em fármacos e medicamentos pela Universidade de São Paulo, em 1998, e tem uma vasta produção científica nessa área de fármacos. Além do doutorado concluído em 1998 na Universidade de São Paulo, ele já fez diversos estágios de pós-doutorado pelo mundo, de qual nós podemos destacar doutorado o pós-doutorado, estágio de pós-doutorado na Alemanha, na Índia, na China, inclusive, e no México. Então, o professor José Carlos Tavares, hoje, ele veio aqui com o objetivo de esclarecer um pouco mais das pesquisas que ele realiza aqui no nosso estado, principalmente agora, frente à pandemia de Covid-19, que, com a vasta publicação científica que ele tem, principalmente na área de fármacos, é evidente que ele não poderia ficar fora também dos esforços científicos que estão sendo feitos mundo afora, com o intuito de combater a pandemia. Então, professor, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade e dizer que é sempre uma satisfação conversar com o senhor sobre esses assuntos científicos devido à sua larga experiência, sua vasta experiência aí em publicações. Eu fui tentar aqui ainda agora contar as publicações, mas só que realmente não dava nem para contar a quantidade de publicações científicas que o senhor já tem na área, principalmente do desenvolvimento de fármacos. Então, iniciando aqui a nossa entrevista com o professor José Carlos Tavares, eu gostaria que o senhor, já que nós citamos agora, falando um pouco do resumo do seu currículo, que o senhor desenvolveu pesquisa recentemente um estágio na China, na Universidade de Wuhan, né, justamente onde teve início essa pandemia, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre como foi a sua experiência lá na China. A gente queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os projetos que são desenvolvidos e como é que se conduz pesquisa científica num país tão diferente do nosso, né? Exato. Bem, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite do professor Rafael e justamente esse tipo de proposta de levar informações concretas sobre ciência para a população que eu gosto muito, né? Isso me atrai muito. Então, eu vou procurar falar não tão cientificamente, justamente para atingir o objetivo que o professor Rafael estava me explicando. Bem, eu fui para a China, exatamente para Wuhan, num projeto que eu sou coordenador, que integra vários países, né? Além da China, Índia, Paquistão, África do Sul, a Rússia e Egito. Tem pesquisadores do Egito. Então, é um grande projeto que eu fui escolhido para coordenar, mas a base é justamente o Wuhan, na Huazhong, na Universidade de Huazhong, que é uma grande universidade que completou agora 120 anos. Ela é uma universidade que começou especializada na área de agricultura, mas hoje o forte dela é biotecnologia. Não só para agricultura, mas também para doenças emergentes. Por exemplo, lá há um pesquisador muito famoso que ele criou uma vacina justamente para uma doença que acomete, por exemplo, suínos, né? Eu conheci esse pesquisador, ele já tem aí seus 80 e poucos anos, é uma pessoa fantástica. Então, a Huazhong University, ela tem laboratórios fantásticos dentro da área de biotecnologia de vacina, na área de biotecnologia vegetal, na área de nanopartículas, por exemplo. É muito interessante.
Então, o objetivo desse projeto é justamente o desenvolvimento de produtos. A China, eu já resumindo, é um país que se preocupa na resolução dos problemas da população. Então, por exemplo, se você trabalha na universidade, vamos dizer, com célula, mas o governo quer saber o que é que vai resultar de benefício você trabalhar com célula em termos de benefício para a população. Eles te dão todas as condições, por exemplo, financeira, de dinheiro, para você desenvolver a sua pesquisa. Mas você tem que demonstrar um resultado prático para a população. Então, desde a grande revolução que aconteceu na China, que culminou hoje com o avançar da economia e a dedicação da erradicação da pobreza, então o lema lá é fortalecer cada dia mais a educação e a saúde e justamente não deixar faltar alimentos. Então isso daí é a base do governo chinês, né? Então, na pesquisa, o comportamento tanto dos estudantes como também dos professores pesquisadores é se dedicar em termos de mostrar que aquela tua pesquisa serve para alguma coisa, sabe? Entendi. Isso daí é o ponto fundamental. Então, com essa base aí é que eu estou coordenando esse projeto. Inclusive, hoje eu estava conversando na embaixada chinesa para ver quando é que vão voltar a emitir visto, porque eu tenho outra missão mais longa agora, quando eu voltar a Wuhan. Mas eu acho que para começar, aí depois a gente evolui mais nessa questão. Isso é muito interessante, né? Porque eles se preocupam exatamente com os problemas da população e empregam a ciência para tentar solucionar isso, né? É uma abordagem que realmente interessantíssima, principalmente para nós que somos pesquisadores aqui, né? Nós conhecemos essa mentalidade, né? Assim. E outra coisa, professor Rafael, o negócio é o seguinte, eu tive essa experiência, por exemplo, se você manda um projeto, no outro dia você recebe no seu laboratório representantes do governo federal para conversar com você no seu laboratório, para você demonstrar qual a importância daquela tua pesquisa em termos de geração de um produto. E outra coisa, é o governo que faz logo uma intermediação entre o pesquisador da universidade, uma empresa que vai bancar a tua pesquisa e o governo. Então, o governo entra com uma parte, mas sempre tem uma, duas empresas por trás que bancam a sua pesquisa no total. Sabe, é um sistema totalmente diferente. É mais ou menos o que aquele maluco queria implantar no Brasil, mas você sabe que o Brasil não tem maturidade para nós fazermos esse tipo de relação, né? Ainda não existe essa maturidade. Né? Uma engrenagem muito bem organizada, né? Entre o setor privado e o setor público. Muito bem estabelecido, sabe? E todas as partes ganham, todas as partes ganham. É impressionante. Isso com certeza, né? E tem outra coisa, que eu percebi muito lá, os pesquisadores, eles não estão só dentro da universidade, os professores, eles estão também dentro das indústrias, eles estão dentro também das empresas, porque, por exemplo, é a mesma coisa, né, professor Rafael, de você pensar o seguinte, como é que um professor vai ensinar cirurgia num curso de medicina se este professor não pratica cirurgia no seu dia a dia, não é isso? Então, é a mesma coisa que eles pensam. Como é que, por exemplo, eu, na área de fármacos, na área de, principalmente, produtos naturais, vou ensinar o desenvolvimento de um fitoterápico se eu não tenho relação, eu nunca passei dentro de uma indústria, né? Não é o meu caso, né? Que eu sempre estou relacionado à indústria, mas eles falam isso.
Não tem como você ensinar numa universidade se você não tem a experiência também de estar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Eu lembro muito bem, quando eu estava ainda na reitoria, que houve uma grande discussão, principalmente em relação ao curso de Direito e ao curso de Medicina, que alguns setores de dentro do MEC queriam que, por exemplo, os professores do curso de Direito fosse dedicação exclusiva. Aí veio justamente esse questionamento. Como é que o camarada vai aprender, vamos dizer, soltar uma pessoa que está preso se ele nunca experimentou uma vida prática de advogado? Não é É mesmo? verdade. Então, essa também é a nossa situação, por exemplo, no curso de farmácia. Não é mesmo? Isso. Como é que você vai ensinar biologia molecular se você não tem a prática de fazer exames de biologia molecular? Não é mesmo? Verdade. Então, é isso que eles defendem muito e eu gostei muito, muito. Mas eu penso que o Brasil precisa amadurecer muito para que nós possamos criar esta relação. Primeiro, de um lado, as indústrias, eles acham que pelo fato de nós estarmos dentro de uma universidade pública, nós temos que fazer tudo de graça. Né? Mas como é que nós vamos manter os nossos laboratórios, por exemplo, sem dinheiro para realizar pesquisa? Né? Então, tem que Verdade. ter realmente uma interação melhor em relação a isso. É por isso que eu falo que falta ainda o Brasil criar muita maturidade para que funcione dessa forma. Com certeza, com certeza. A gente está muito distante ainda dessa realidade, né? Sem dúvida. Professor, sobre a questão de desenvolvimento de fármacos com o Covid, como é que anda essa situação, principalmente nessa relação que o senhor tem com a China? Olha, primeiro, você está acompanhando aí, por exemplo, o que é que a gente pode falar em termos de Brasil? Primeiro, o Brasil. O Brasil, nós não temos indústria de inovação farmacêutica tecnológica, infelizmente. Aqui nós temos grandes cabeças pensantes, grandes pesquisadores, por exemplo, na área de vacina, então nós temos aí pessoas brilhantes, mas nós não temos o cabedal em termos de infraestrutura para desenvolver um projeto do zero de vacina, como também de novos fármacos. Nós temos poucas empresas, poucas indústrias que estão começando a fazer alguma coisa em termos de síntese. Então, o que nós estamos observando no Brasil é a tentativa de colaboração com o exterior em estudo, por exemplo, de reposição de fármacos. É o que nós temos aí. Agora, o que se observa no exterior, por exemplo, a China, eles estão numa corrida brusca aí, não só em relação ao desenvolvimento de vacinas, que tem uma que já está sendo até utilizada só em militares, né, em Xangai, inclusive, só em militares, que foi desenvolvida num curto prazo aí, não só em relação a vacinas, como também fármacos de origem sintética ou natural. Então, por quê? Porque realmente hoje é o que nós podemos falar em termos de domínio, principalmente na questão não só da síntese, como semissíntese de fármacos, praticamente continua os mesmos, que é a Alemanha, depois Estados Unidos, Japão, China e Índia. Né? A Índia tem despontado aí, principalmente na área de síntese de fármacos, que é impressionante. E são fármacos realmente novos. Uma das coisas extremamente interessantes dos indianos é que eles têm boa cabeça, né? Eu falo que eles são inteligentíssimos, são tranquilos, né? A casa pode cair, a casa está caindo, mas eles estão naquela tranquilidade deles, né? E tem a facilidade dessa mão de obra, né? Então, por isso que muitas indústrias, não só inglesas, mas como também germânicas, né? Alemães, se instalaram na Índia, né? Para desenvolver fármacos, né? Então, é muito interessante. E quando se fala
principalmente fármacos ou fitoterápicos, né? Produtos de origem natural, a Índia está lá na frente. Índia e China está lá na frente, né? Eles fazem grandes investimentos, e eu não sei se você está acompanhando que a medicina tradicional chinesa entrou agora no Brasil, vai sair até uma regulamentação própria, né, para a MTC aqui no Brasil. Eles conseguiram isso antes, inclusive, desse governo, então eu até me assustei, que eu fui numa farmácia aqui em Macapá, já está cheio de produtos fitoterápicos de MTC chinês. Eu disse, olha aí, já conseguiram. Então, para você ver os grandes investimentos que realmente a China faz em termos de medicamentos de todas as origens, não só sintética, como vacina, como produtos de origem natural. É interessante mesmo. Essa questão do desenvolvimento de fármacos, então, na verdade, o nosso gargalo ele acaba sendo na estrutura industrial, né? É nosso gargalo, nós temos grandes pesquisadores na área, por exemplo, de nanotecnologia. Agora nós temos grandes pesquisadores aqui no Brasil, mas infelizmente a indústria farmacêutica brasileira ela está engatinhando, né? Então, por exemplo, se nós falarmos aqui nos produtos derivados de cannabis, né, que o Brasil poderia, vamos dizer, deslanchar aí na frente de todos esses países, porque nós temos excelentes neurocientistas, nós temos excelentes médicos neurologistas, que inclusive eles publicam muito nessa área de epilepsia, área de Parkinson, área de Alzheimer, e nós não temos uma evolução, inclusive, da própria agência reguladora liberar, por exemplo, a realização desses estudos, né? É uma pena, isso me dói muito de ver que a gente fica engatinhando nesses aspectos, né? É uma perda científica muito grande, realmente. Muito essa grande. questão da regulamentação. Professor, agora eu queria falar um pouco sobre aquela questão da patogênese da Covid. O senhor publicou recentemente um quadro esquemático, acho que em parceria também, sobre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquilo. O que significa aquele quadro da patogênese? No que aquilo pode auxiliar no caso de outro pesquisador queira utilizá-lo para aplicar a sua pesquisa baseado naquele quadro? Sim, o grande problema, professor Rafael, é que a patofisiologia da Covid é muito nova e extremamente complexa. Então, principalmente, você sabe aí, com toda a situação dessa pandemia, a questão da assistência médica, assistência farmacêutica e assistência de tudo, de enfermagem, eles querem respostas rápidas, né, para ajudar o paciente. E trata-se de uma fisiopatologia extremamente complexa. Você começa a estudar, por exemplo, a tempestade inflamatória de citocinas. Aí, de repente, você vai ver, não é só a tempestade de citocinas inflamatórias. Você tem um conjunto de outras reações que, inclusive, se confundem com outras patologias. Então, a gente pensando, depois de estudar bastante, aí nós pensando, e tem um grande pesquisador que, inclusive, ele está fazendo pós-doc na Universidade de Texas, aí ele entrou em contato comigo, mandou um esquema básico, eu disse, olha, vamos transformar isso em algo mais palpável e vamos soltar de maneira bem clara e evidente para que um médico, um enfermeiro, um farmacêutico pegue, por exemplo, no hospital, eles queiram debater, queiram esclarecer por onde vai a questão farmacológica, eles olharem assim, olha, pode intervir aqui. Então é isso, nós traduzimos, vamos dizer, num esquema muito fácil de entender as vias, principalmente pulmonares, que estão envolvidas nessa fisiopatologia. Agora, a fisiopatologia da Covid é complexa, é muito complexa. Eu
tenho estudado bastante, porque eu tenho sido convidado para falar sobre a fisiopatologia, principalmente com intervenção de fármacos, e me assusta todas as vezes que eu vou estudar, porque se descobre coisas novas. Por exemplo, na área da pediatria, a fisiopatologia da Covid está muito, muito confundida, inclusive com a síndrome de uma síndrome que é um grande pesquisador japonês que descobriu que dá em crianças, né? Então você precisa fazer essa diferenciação. Então, enquanto na síndrome pediátrica você tem apenas o envolvimento disparado, por exemplo, de formação de trombos, por isso que estão observando a ocorrência, inclusive, de infarto em criança com Covid, né? Entretanto, na Covid, você tem outros elementos que provocam essa síndrome, né? Então, é extremamente complexo, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome que agora eu esqueci, mas eu vou já lembrar, né, para te falar. Então, isso daí é muito... a síndrome de Kawasaki. Então, inclusive, eu peguei um trabalho para analisar do Inflama Pharmacology, e justamente esse pesquisador do Japão, ele estudou as diferenças, né, da síndrome de Kawasaki para a Covid. Então, tem muitas crianças que estão sendo tratadas, por exemplo, como Covid, mas, na verdade, é a síndrome de Kawasaki. Ou então, é Covid, mas está sendo tratada como síndrome de Kawasaki. Então, é extremamente complexo. Então, realmente, nós temos que estudar a fisiopatologia para poder tentar intervir farmacologicamente. E isso só é possível se você tentar simplificar todas essas cadeias que estão relacionadas na fisiopatologia da Covid. Então, este trabalho nós queremos progredir, por exemplo, para as disfunções renais que são produzidas na Covid, que são produzidas pelo vírus. Nós queremos evoluir também para o coração, né, que já foi demonstrado grande comprometimento. Intestino aparece a diarreia, por quê? Porque o vírus tem um tropismo e foi encontrado, por exemplo, receptores de conversão de angiotensina 2 na mucosa intestinal, né? Então, isso nunca se imaginava ter no intestino receptor de ECA, né? Então, é muito complexo. Então, a nossa ideia é justamente tentar facilitar para o profissional que está aí na prática, né, esse entendimento. Seria mais ou menos como se fosse criar um mapa, né, de como funciona, um mapa para que a pessoa possa se guiar, o pesquisador possa se guiar e em quais vias ele deve agir ou focar suas pesquisas. É um mapa mental, o famoso mapa mental. É um mapa... Para, inclusive, você pensar onde é que você pode intervir farmacologicamente ali, de forma correta, né? Porque o off-label está aí. O off-label é aquela questão de tiro no escuro, né? Isso. Então, muita gente está usando a cloroquina, hidroxicloroquina, por exemplo, aí no escuro, né? Isso. No off-label, né? E o que pode ser um perigo, né, professor? É um perigo. Se você, entrando na questão da cloroquina e hidroxicloroquina, se você pensar apenas na farmacodinâmica, realmente cloroquina e hidroxicloroquina, ela mudando o pH dos lisossomos, né, que há uma atração do vírus pelos lisossomos nos pneumócitos, realmente você pode dizer, olha, a cloroquina, a hidroxicloroquina funciona sim. Por quê?
esses dois fármacos eles provocam mudanças no pH do lisossoma e ali para todo o processo de digestão para a alimentação do vírus. Então, o vírus acaba morrendo. Então, eles produzem uma ação antiviral, vamos dizer, indireta, né? Uhum. Mas o grande problema é que esses dois fármacos, principalmente no paciente com COVID, eles vão produzir alguns outros danos, por exemplo, no músculo cardíaco. Então, esse que é o problema. Então, a grande questão vem aí, que muitos não comentam isso, né? Acabei de falar que hoje há um envolvimento muito grande do vírus também, uma predominância também pelos miócitos cardíacos, e se você tem um comprometimento também por um fármaco, aí você vai ajudar a comprometer muito mais. Então, esta é a grande questão. Esta é a grande questão. Agora, se você for só pela farmacodinâmica, pensando em lisossomos, aí eu posso falar de olhos fechados. A cloroquina e hidroxicloroquina funcionam, sim, porque ele muda o pH e acaba ali com o objeto principal do SARS-CoV-2, que é a questão lisossomática, né? Isso. Aí seria um indício de funcionamento, mas os testes deveria ter muito teste adicional ainda para se afirmar isso ou não? Sem sombra de dúvida, não é teste adicional. Uma coisa, entrando, por exemplo, no fármaco lá, não Anita, o outro. Azitromicina? Não, Não, a ivermectina. a ivermectina. A ivermectina é pior, né? Que a observação foi realizada in vitro. Isso. Então, é esse que é o problema. Então, uma observação in vitro, você não pode transpor para o organismo humano. Você tem o dado in vitro, que é um indício que aquilo funciona. Aí você transpor um resultado in vitro para humano, aí o negócio é Perigoso, fogo. né? É perigoso porque não pode se pensar nem em farmacodinâmica, né? Imagina em toxicologia, né? E já foi demonstrado que ivermectina, para funcionar realmente com o possível efeito que foi observado in vitro, tem que ser utilizado doses cavalares. Então, essas doses altíssimas, apesar de que a molécula da ivermectina não atravessa a barreira hematoencefálica, mas pela alta concentração, ela passa a atravessar a barreira hematoencefálica e, com isso, produzir danos no sistema nervoso central. Então, inclusive, já está acontecendo esse tipo de reação. Então, é algo que realmente, meu amigo, eu posso te dizer o seguinte: eu nunca imaginei que em tão pouco tempo, o estudo da farmacologia fosse ser novamente valorizada, né? Porque o que eu estou observando é que agora os médicos, farmacêuticos, o profissional da saúde, eles estão novamente interessados em estudar a farmacologia. Porque uma coisa que eu sempre discuti e manifesto ao contrário, como vai se formar um profissional, por exemplo, médico, que tem que lidar com medicamento, prescrição de medicamento, e ele tem uma carga horária de 60 horas ou, no máximo, 120 horas de farmacologia, né? No México, é ao contrário. Principalmente na medicina, eles têm 4 anos de farmacologia, sendo que eles têm na grade curricular todas as especialidades da farmacologia, que começa com a farmacologia geral e vai até estudo de farmacocinética. Isso é bacana. Isso é muito bacana, porque você forma um profissional em que não são os propagandistas que irão fazer atualização em termos de farmacologia no consultório, né? Que você sabe muito bem, né? Esse ponto é extremamente importante de se ressaltar, né? A pessoa tem que... Essa atualização na farmacologia é essencial, exatamente. Principalmente, como nós estávamos conversando agora... E agora, na pandemia,
todos esses profissionais estão sentindo falta da formação em farmacologia. Todos estão. Imagino. Quando você observa, escuta muitos profissionais falando besteira em relação, por exemplo, a esses fármacos aí que foram reposicionados, sinceramente dá dó, né? Dá dó para você ver que foram mal formados, né? E ainda mais nesse caso, que como a gente estava conversando sobre a fisiopatologia ainda agora, no caso da Covid, é uma doença que a princípio se pensava que fosse uma síndrome respiratória, mas como o senhor mesmo acabou de relatar, ela acaba sendo uma síndrome multissistêmica, né? Isso, E mas isso, inclusive já está sendo proposto, em vez de síndrome respiratória, para síndrome múltiplo sistêmica. E isso ainda acaba influenciando diretamente na própria farmacologia que pode combater esse agente infeccioso, porque já torna o negócio mais complexo. Muda completamente a farmacocinética, porque os órgãos principais eles estão comprometidos. Quais são esses órgãos? Coração, rins e fígado. São os 3 órgãos principais em termos de metabolização dos fármacos. Então, eles estão comprometidos. Então, aí que vem a questão da cloroquina e hidroxicloroquina. A dose que está sendo utilizada são doses tóxicas, e há comprometimento em termos da metabolização e tudo mais, né? Entendi. Então, isso O é ritmo. complicado. Aí, professor, e agora, como para a gente falar sobre um último assunto aqui, da sua brilhante participação, eu queria conversar um pouco sobre a questão do plasma convalescente, né? Sim. Essa questão do plasma convalescente, que eu também sei que o senhor já andou desenvolvendo alguma coisa, outra, ou tem pelo menos um projeto já para desenvolver pesquisas nessa área. Eu queria saber que o senhor explicasse um pouco para a gente de que maneira o plasma convalescente, que seria o plasma de uma pessoa, me corrija se eu estiver errado, seria o plasma de uma pessoa que já teve contato com a Covid e possui anticorpos para a infecção no plasma sanguíneo, seria utilizado como terapia para imunizar outras pessoas que ainda não tiveram, não é isso? Aí eu queria saber de que maneira, em que pé anda essa pesquisa aqui no Estado, como é que o projeto vai ser desenvolvido, em que ponto está? Não, infelizmente, esse nosso projeto não obteve êxito em termos de ganhar auxílio do CNPq para a gente desenvolver. Mas o plasma convalescente, você vai pegar o plasma de pessoas que tiveram a Covid, e não é qualquer plasma, plasma que você teria que fazer os exames para detectar se realmente este paciente teve uma resposta imunológica pelo fato de ter tido a Covid. Então, inclusive, tem uma concentração ideal, que a partir dessa concentração de anticorpos é que você pode utilizar esse plasma, que agora eu não tenho ao certo aqui na cabeça. Tá? Então, a partir desta concentração de anticorpos é que você vai utilizar esse plasma. Bem, só que a nossa ideia em termos de projeto não era só pegar este plasma convalescente e aplicá-lo diretamente no paciente que está com Covid. A nossa ideia era pegar este plasma e, dentro desse plasma, nós veicularmos nanopartículas, principalmente de alguns fármacos que foram estudados in sílico, quer dizer, teoricamente, eles foram reposicionados com um alto poder, vamos dizer, antiviral. Então, a ideia era essa, na forma de nanopartícula, serem veiculados nesse plasma convalescente e injetar no paciente. Quer dizer que é algo extremamente novo. Nós estamos esperando aí criar uma infraestrutura no laboratório, que nós vamos fazer esses ensaios em nível não clínico, né, em nível pré-clínico, em animais,
porque nós acreditamos que esse projeto é um projeto muito interessante, porque não trata-se do plasma convalescente em si, mas é uma maneira de você veicular fármacos na forma de nanotecnológica dentro, vamos dizer, da corrente sanguínea do indivíduo, né? Então é algo muito novo, muito Muito novo. novo, realmente. E aí, no caso... Pode falar, professor. Eu acredito que, com certeza, a resposta será muito melhor do que as respostas que estão obtendo somente com plasma convalescente. Aí seria uma forma, mais ou menos, eu também, apesar de ser farmacêutico, nunca trabalhei com nanopartículas veiculando medicamentos, seria uma forma, mais ou menos, de você direcionar aquele fármaco no seu alvo específico? Exato. Exato. E, por exemplo, como você tem ali anticorpos que vai, vamos dizer, lutar contra o vírus, esses anticorpos iriam carrear esses fármacos até o ponto-chave. É isso que o senhor falou. Isso, excelente. E carregar até o ponto-chave, que seria um negócio fantástico, né? Bacana? Fantástico. Excelente. Excelente. É um negócio fora de série. É um negócio fora de série. Fora de série. Mas, professor, eu sempre falo, ontem no evento da Academia Nacional de Farmácia, eu falei sobre a Amazônia e eu fico muito triste quando os pesquisadores, principalmente do Sul e Sudeste, pensam que é somente nessas regiões que há cabeças pensantes, né? Uhum. Eu quero dizer que aqui no estado do Amapá nós temos excelentes pesquisadores, que eu incluo o senhor, incluo outros colegas aí, que são pessoas que realmente têm um potencial em termos de pensar em pesquisa, né? E isso eu fico extremamente chateado, porque quando a gente concorre a um edital do CNPq, da CAPES ou outras agências de fomento em nível federal, eu sei que nós somos avaliados com mais rigor, porque justamente há essa tentativa de, inclusive, macular a nossa imagem, no sentido que nós não somos capazes de fazer coisas boas, né? Então, eu sempre ressalto que a melhor tese de doutorado de 2017, dentre 20 mil teses, foi da Universidade Federal do Amapá, como também o melhor aluno de iniciação científica foi da Universidade Federal do Amapá, dentre mais de quase 100 mil bolsistas do Brasil todo. E se repetiu o fato em 2018. O melhor aluno de iniciação científica foi da Universidade Federal do Amapá, dentre aí mais de 100 mil estudantes. Então, nós já demonstramos, né, que nós temos projetos excelentes e tem que acabar com essa questão de achar que na região norte do Brasil não tem pessoas que têm a capacidade de desenvolver coisas boas, coisas inovadoras para o mundo, né? Não só para o Brasil, né? Isso é verdade. Realmente, nós que trabalhamos com pesquisa aqui no estado, na região, na verdade, nós sentimos isso na pele diariamente, né? É uma batalha a mais que a gente tem que cumprir, mas com certeza nós temos aqui talentos, cabeças que são extraordinárias trabalhando com pesquisa, e se tivesse esse incentivo, pelo menos fosse uma disputa equitativa, né? Uma disputa igual, com certeza nós teríamos desenvolvendo muito mais a pesquisa no estado do que está hoje em dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Bem, então, professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso, e dizer que foi muito proveitosa. Com certeza a plateia vai aproveitar muitas informações que aqui foram passadas, e é sempre bom a gente levar essa informação, né, do que nós estamos desenvolvendo dentro da universidade, que é muito difícil que isso chegue ao público, e isso daí eu acho interessante que as pessoas saibam o que está se fazendo dentro da Unifap,
né? E dentro dos laboratórios e na pesquisa, não só dentro da Unifap, como no Estado como um todo, né? Esse é o objetivo aqui do nosso projeto. Muito obrigado, professor Rafael, pela sua gentileza e oportunidade, né? Porque é bacana, eu gosto muito de debater sobre ciência e principalmente levar realmente as coisas que nós fazemos na nossa universidade, né? Eu sempre falo que nós temos um potencial aqui enorme, né, para trabalhar com fármacos de todas as origens, não só de produtos naturais, mas também, eu tenho certeza que você vai chamar o professor Irlon, é uma pessoa que está fazendo coisas maravilhosas aí com fungos endofíticos, né, sintetizando moléculas a partir de fungos que são moléculas extremamente importantes. Então, nós estamos fazendo coisas aí para o mundo, né? Então, isso. Parabéns aí pelo seu projeto e eu me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor. É sempre um prazer bater um papo com o senhor. Obrigado. Até mais.